Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Olhe para a pessoa mais bonita que está do seu lado aí. Olhe para os dois lados, senão a outra pessoa fica meio constrangida, né? Diga assim para ele ou para ela: se você é pentecostal, me dá um sinal aí agora. Eu estou sentindo um cheiro de fogo aqui essa noite. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero externar a Deus a minha gratidão. Desde ontem, tendo o privilégio de estar com vocês, a minha gratidão ao pastor presidente desta casa, pastor José Alves, a sua digníssima esposa, irmã Solange. Deus abençoe a todo o corpo de obreiros. A minha gratidão aos líderes, né? José e Tatiana, que estivemos hoje, né? E também ao Silas e Chayane. Também deu um trabalhozinho a vocês hoje, né? Eu estou muito alegre de poder participar aqui. E a minha palavra a Deus é uma palavra de gratidão. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Levante a sua bondosa mão, estará conosco. Também agradecer a Deus pelos valores de Deus que estão aqui também. Ontem a cantora Eduarda, né? Deus abençoe você. Tive o prazer de estar conhecendo também a cantora Larissa Pires, né? Sua família, pastor Paulo, a filhinha Aurora, né? Manda um abraço para as Elias Dias lá, viu? Deus abençoe vocês. Queridos, quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Enquanto você está procurando, eu quero dizer aos irmãos, muitos irmãos já adquiriram ali, né? Nós estamos com alguns materiais, entre eles, nós trouxemos ali para você que quer ser um pregador, um místico, né? Um obreiro aplicado. Nós trouxemos alguns livros teológicos, algum material de extrema relevância para você aprendizar e estar externando isso aí na sua vida, no seu cotidiano, está exposto ali. E dentre eles, né? Cadê as mulheres aí? Cadê vocês? Faz um sinal aí. Isso. Já olha para o marido, o namorado, né? Aqui, trouxe essas bíblias aí, viu? Só sobrou 5 lá, viu, irmãos? Não sei se até acabar de pregar vai ter ainda, mas está lá exposto. Também trouxe aqui algumas bíblias como essa, né? Para os jovens, tem muito material ali também, para você que gosta de ler alguns livros importantes. E uma preocupação tem ladeado ao meu coração sobre a vida das nossas crianças, né? Quanto o diabo tem atacado, tem usado as mídias, tanto televisivas como auditivas também, contrárias às nossas crianças. Eu trouxe ali bíblias infantis, trouxe ali material para criança. Então passe ali, nos abençoe e seja abençoado também. Amém? Amém. Olhe para alguém e diga assim: é você que vai me abençoar? Talvez esteja aí, né? Quem achou diz amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos coerentemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa os que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falavam. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. Versículo de número 12.
E todos se maravilharam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, olhando, diziam: estão cheios de mosto. Em outras traduções, estão cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, e vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias profetizarão. A minha atenção e a sua recairá sobre o verso 18. E eu queria que a igreja repetisse comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia profetizarão. Se você crê nessa verdade bíblica, se assente. Vamos ver o que Deus tem para nós esta noite. Glória a Deus. Meus irmãos e amigos, nós temos a certeza e a convicção que Deus é um Deus que fala conosco, e a sua palavra é uma ordem imperativa, é uma profecia. Pastor, o que é uma profecia? Profecia é aquilo que vai acontecer. E eu acredito e tenho certeza que a profecia de Deus para esta noite já se iniciou desde o início deste trabalho. Nós vemos muito agir de Deus de uma forma espiritual. Quem é espiritual já entendeu o que Deus quer conosco aqui esta noite. Há coisas espirituais que se manifestam no mundo material. Essas coisas se manifestam e vão acontecendo ao decorrer do culto. E nós sabemos que nós não entramos num lugar qualquer. Nós não entramos num ambiente qualquer. Quando nós ultrapassamos aquela porta, aqui não é outro lugar a não ser a casa de Deus, a porta dos céus. Aqui é um lugar que Deus se manifesta de uma forma tangível, palpável. Aqui Deus levanta, aqui Deus sustenta, aqui Deus ergue, aqui Deus alimenta, aqui Deus traz força, aqui Deus traz ânimo, aqui Deus faz algo extraordinário para nós. É por isso que nós estamos aqui reunidos em torno de um único nome que merece ser adorado, um único nome que merece ser tributado a Ele glórias e louvor. O texto que ora acabamos de ler é um texto crucial e culminante para a nossa fé pentecostal. A espinha dorsal, aquilo que nós temos como a extremidade, aquilo que nós temos como aliança, referência, um marco a ser seguido. O capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, existe uma história, um enredo, um contexto além deste texto. Todos nós sabemos que o contexto do livro de Atos dos Apóstolos é a ação do Espírito Santo. Desde o capítulo 1 ao capítulo 28, nós vemos Deus se manifestando através do Espírito. É por isso que nós entendemos que o capítulo 2 é o cumprimento de uma profecia, de uma palavra, daquilo que Jesus tinha alentado aos seus discípulos. Em Lucas capítulo 24, verso 49, ele diz: recebereis a promessa do meu Pai. Em Atos capítulo 1, verso 8, ele diz, ratificando: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Todos nós sabemos que aconteceu um intervalo de tempo por este período. Dentro deste período da profecia, todos nós sabemos que existia um período em Israel que algumas festas comitantemente aconteciam. Quando nós olhamos acerca da crucificação, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus, algumas festas estavam acontecendo ali em Israel. Se iniciava-se com uma festa da Páscoa. O que era a festa da Páscoa? Era onde o Senhor trouxe a liberdade àqueles filhos de Israel. Através do sangue do Cordeiro, nos umbrais da porta, o anjo
não foi impedido de passar, ele foi impedido de entrar. O que é a diferença do anjo da morte passar e impedido dele entrar? Isto é uma vivência da nossa vida cristã, porque as lutas também não são impedidas de passar por nós, mas são impedidas de permanecerem em nossas vidas. É por isso que o sangue do Cordeiro trouxe livramento. No segundo dia se iniciava a festa dos pães asmos. O que era a festa dos pães asmos? Era retirado todo o fermento de toda a massa. Isto era um processo de santificação em Israel. Para que Deus se manifestasse, Israel deveria estar pleno, sem nenhuma marca, sem nenhuma mancha. Lembra daquilo que foi dito a Josué: faça que o povo se santifique, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E este é o processo da santificação. No terceiro dia se iniciava a festa das primícias. As primícias era o povo trazendo a Deus o fruto que era primeiro, a melhor coisa, a melhor forma de estar apresentando a Deus. E concomitantemente a esta festa se iniciava a festa da colheita, ou chamada a festa do Pentecostes. Então a gente percebe que da crucificação, da morte, nós percebemos um intervalo de tempo. Por quê? Porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Eu vou falar de novo para alguém entender. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. A morte pôde segurar muitos homens relevantes da Bíblia. A morte segurou os patriarcas, a morte segurou Abraão, a morte segurou Isaac, a morte segurou Jacó. A morte pode segurar homens relevantes como Esdras, Neemias. A morte pode segurar Jó. A morte pode segurar os profetas da Bíblia, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Sofonias e Malaquias. A morte pode segurar homens relevantes da história. A morte segurou Sócrates, a morte segurou outros mais, mas a morte não teve poder de segurar Jesus, porque quando a morte veio, ela não pôde segurar. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, ele diz: aonde está a tua vitória, ó inferno? Aonde está teu aguilhão, ó morte? Porque nós sabemos que ninguém pôde segurar Jesus. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, se tiver pelo menos duas pessoas que acreditam nisso, eu falei com ele hoje. Quem falou também deixa eu ver. Porque se ele está aqui, é porque ele ressuscitou. É por isso que nós vemos que após a ressurreição de Jesus, Jesus começa a fazer alguns milagres. Milagres esses depois dele estar ressurreto. Jesus está acompanhando os discípulos e observando a isto. Jesus, para mostrar para eles que ele estava vivo, Jesus atravessou parede, comeu com eles. Jesus percebeu a indiferença de alguém, não acreditando muito, ele diz: toca na minha ferida, para ver se eu estou vivo. Ele percebendo tudo isso, Jesus se manifesta de algumas maneiras. E segundo o livro de Atos, um grupo de quase 500 pessoas ali estava olhando para Cristo, estava vivenciando para Cristo. Mas os dias foram passando, o tempo foi passando, e aqueles dias que Jesus estava com ele ali, aquela multidão ali estava ali porque Jesus ali estava. Mas chegou o momento da ascensão de Jesus. Chegou o momento de Jesus olhar para eles e dizer: eu estou indo embora, eu vou embora. E Jesus vai subindo as nuvens o encobrem. Eles estão olhando um para os outros e parece que eu vejo uma indagação no coração deles. O que nós vamos fazer agora? E depois da ascensão de Jesus, esse grupo de 500 vai diminuindo, porque vai indo embora 100, vai indo embora 50, vai indo embora mais 100, vai indo embora, vai indo, porque tem gente que está no mesmo lugar, mas não está no mesmo propósito. Tem gente que tem a mesma roupa que a gente, anda igual a gente, fala igual a gente, mas não está no mesmo propósito. Mas a Bíblia diz que agora este grupo de quase 500, agora esse grupo fica um grupo de quase 120 pessoas.
eles estão aguardando, porque eu quero abrir um detalhe para te dizer algo. Quem está aguardando a promessa, passa o que passar, vai embora quem for, mas você não larga, você não deixa. Ah, pastor, por que eu não largo? Porque um dia ele te prometeu, e se a promessa ainda está sobre a tua vida, não tem demônio, não tem capeta, não tem homem, não tem nada que possa impedir de você de alcançar aquilo que ele te prometeu. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A promessa estava disto: ficai em Jerusalém. Eles tinham um norte, eles tinham uma direção, permanecer no lugar que Jesus havia orientado. Um detalhe: a festa durava 50 dias. Então, dentro deste período, ninguém sabia o dia, ninguém sabia a hora, ninguém sabia o momento, mas a Bíblia diz no capítulo 2, verso 1: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. A terra não sabia, ninguém sabia, mas o céu já tinha uma agenda projetada, o céu já estava agendado. Tem gente que entrou aqui nessa noite e está perguntando: que dia que vai acontecer? Que hora que vai chegar? Quando vai chegar na minha mão? E o céu está dizendo: já tem uma agenda, eu já determinei o dia, a hora, o mês. Tem gente que está preocupado porque está numa luta terrível, num vento, e está dizendo: que dia que ele me tira? Que hora que ele me arranca? E Deus está dizendo: essa noite é para você entender que a agenda do céu já foi projetada, a agenda já está marcada. Por isto que a Bíblia vai nos dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Em umas traduções está dito: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Em uma tradução está aqui: coerdentemente. Isso quer dizer uma organização. Eles estavam organizados, eles estavam preparados. E eu aprendo, pastores, o princípio do céu. O quê? Porque Deus não entrega nada na mão de alguém desorganizado, de qualquer maneira. Está levando o trem para a barriga, deixa do jeito que está, vem do jeito que vem. Deus não vai entregar na mão de alguém que está totalmente despreparado. O céu já reservou surpresa para quem está dizendo: eu estou esperando, eu estou aguardando, eu estou querendo, eu estou buscando. O céu já está reservando um projeto maravilhoso. Quando nós olhamos ao longo da Bíblia, nós entendemos que o resultado da agenda do céu não vem quando eu quero. O resultado da agenda do céu vem quando Deus quer. Por quê? Existe algo que é cartilha nossa. O quê? Aquilo que nós sabemos como cronos. Aquilo é o tempo do homem, o tempo de você plantar, o tempo de você colher. É o tempo natural, é o tempo da espera. Mas Deus não trabalha com o tempo do homem, Deus trabalha com o tempo dele. É por isso que um dia Davi disse: um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Pedro, ratificando, ele disse a mesma coisa, porque tem algo que trabalha por nós que se chama Kairos, o tempo de Deus. Talvez o diabo disse: não vai acontecer, não tem jeito de acontecer, não vai chegar na tua mão, mas tem uma agenda do céu dizendo para você: está chegando aí. Tem alguém que acredita? Estou vendo alguém de mão levantada, e o céu está dizendo: está chegando, está chegando, está chegando. E o diabo fica revoltado, sabe por quê? Porque se ele soubesse o dia, se ele soubesse a hora, e se ele soubesse o momento, ele travava tudo. Mas graças a Deus, porque não é a terra que rege o céu, mas é o céu que rege a terra. Nunca foi as possibilidades humanas que fez Deus se manifestar. No livro de Gênesis está escrito assim: haveria alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor? Lucas 1,37 responde: pois para Deus nada, eu vou repetir até alguém abrir a boca: nada é impossível. Travou aqui, ele abre lá em cima. Não tem nada que possa impedir. Se o inimigo soubesse, ele travava. Mas a Bíblia diz: e de repente. Será que tem alguém para repetir comigo? E de repente. Isto aconteceu ao longo da Bíblia, porque nós entendemos
entendemos que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele usa o de repente. Mas não estava caído, de repente. Mas não cantava, de repente. Mas não profetizava, de repente. Mas a família não estava destruída, mas de repente. Porque o sobrenatural de Deus acontece quando ninguém espera. Tem um tempo de Deus revolucionado aqui, e Deus está dizendo, de repente, de repente. Levante a tua mão que eu já vou liberar uma palavra. Esse dá tempo de você correr ainda, se você não for pentecostal, porque se for, tem uma brasa vindo aí para você. Deus está dizendo para alguém: o que você aguardou há anos, o que você aguardou há meses, o que você não vivenciou em 11 meses, Deus está dizendo para alguém: você vai vivenciar nos últimos dias que ainda falta para acabar esse ano. Deus está vindo com de repente aí. O diabo diz: tem morte, o diabo diz: está trancado, e Deus está dizendo: de repente chegou, o de repente chegou, o de repente chegou. O inferno está desesperado, porque tem vitória vindo, tem novo cântico na sua boca. Eu estou liberando uma palavra para quem crê. Tem culto de ação. Oh meu Deus, o inimigo sai tuia séria. Ainda tem algo de extraordinário, e a Bíblia diz: e de repente veio do céu um som. Por que vem do céu? Porque a nossa esperança vem de cima. É por isso que Davi diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, ou seja, vem de cima. Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz: e criou Deus primeiro os céus e depois a terra, porque o socorro vem de cima. É por isso que Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, as coisas de cima. O salmista diz que a chuva seródia vem da onde? Vem de cima. A salvação vem da onde? Vem de cima. E só para alguém manifestar o seu fervor, a salvação vem de cima. Passou pela cruz e chegou até nós. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo disse no livro de Filipenses capítulo 2, verso de número 5: de sorte ele não teve usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a sua forma divina e veio ser como homem. Sabe por quê? Por causa de mim, por causa de você. O que você espera não vem da terra, vem do céu, vem do céu, vem do céu, vem do céu, vem do céu. Aquilo que você está esperando vem de cima. O interessante é que eu quero trazer uma explicação para você. Quantos acham que no dia de Pentecostes ventou? Quantos acham que soprou o vento? Tem alguém que acha? Eu quero te dizer que no dia de Pentecostes, pastor Paulo, não ventou. No dia de Pentecostes a Bíblia diz assim, pastor José: e veio do céu um som, como de um vento. Sabe por quê? Porque Deus sabia a necessidade que nós temos, porque nós não guardamos aquilo que sentimos, mas nós guardamos aquilo que ouvimos. Eu vou repetir: você tem a facilidade de esquecer aquilo que sente, porque tem pessoas que vêm para a igreja e dizem assim: hoje eu não estou sentindo de adorar, eu não estou sentindo de abrir a boca. Mas para adorar a Deus não precisa sentir, não, meu filho. Para adorar a Deus não precisa você dizer: estou sentindo, eu quero. Ele falou: não, para adorar a Deus você adora sem sentir mesmo, porque eu não guardo aquilo que eu sinto. Porque tem pessoas que sentem muita coisa, mas no dia seguinte está sentindo nada. Mas você guarda aquilo que ouve. É por isso que no céu vem o som. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para nós: aquilo que eu falei ao teu favor, aquilo que eu designei de cima, o diabo não tem poder de roubar aquilo que você ouviu. Sabe por que você não saiu da igreja ainda? Porque você viu um som. Esse som vem de cima, esse som vem de Deus. Levante a tua mão que eu vou liberar uma palavra. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus está dizendo: lembra daquilo que eu te falei, lembra daquilo que você ouviu. É por isso que você não desiste, porque aquilo que eu falei, aquilo que você ouviu, é aquilo que vai permanecer. Vem do céu um som, como de um vento veemente. Deus usa aqui no dia de Pentecostes 2
duas figuras de linguagem. Alguém pode parar o som? Não tem como, porque pode alguém não gostar da sua voz, pode alguém não gostar do glória a Deus da igreja, pode alguém não gostar dos cultos que acontecem nesse lugar, pode alguém fechar a porta, travar a cortina e colocar um pano debaixo, mas ainda o som passa, porque ninguém pode parar o som. Talvez alguém diga assim: alguém pode parar o vento? Ninguém. Um dia Jesus ensinando ao doutor da lei Nicodemos, ele diz: o vento assopra onde quer, não se ouve a sua voz e nem sabe de onde vem. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Sabe o que estava acontecendo no dia de Pentecostes? Aquilo que começou lá, chegou também em Estrela, no Rio Grande do Sul. Aquilo que começou lá no dia de Pentecostes, chegou até aqui. Nero não pôde parar a igreja, porque chegou até aqui. Cidades não pode parar a igreja, porque chegamos até aqui. Essa chama ninguém pode apagar. É por isso que somos chamados de canela de fogo, crente pentecostal. E crente que não faz barulho está com defeito, porque quem é pentecostal ainda tem glória, ainda tem glória. Levante a tua mão, porque ainda tem ministério. Tem. Se ainda tem, esse lugar aqui vai ser uma praça acesa. Tem fogo de Deus chegando aí. Quando eu olho para o dia de Pentecostes, eu começo a perceber, porque a Bíblia diz: e veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa aonde eles estavam. A casa já estava cheia, tinha quase 120 pessoas, mas a Bíblia usa a expressão encheu toda a casa. E eu fiquei me perguntando: mas não estava cheio? Mas às vezes a casa está cheia, mas não tem ele. Às vezes a casa está cheia, mas está faltando ele. E quando a casa está cheia e falta ele, falta tudo. Porque pode faltar o pregador, mas não pode faltar ele. Pode faltar o cantor, mas não pode faltar ele. Pode faltar quem quiser que for, mas ele não pode faltar. Ele é o melhor da festa. Ele é o melhor da festa. Aonde ele está, ele preenche, ele enche, ele transporta, ele ajuda, ele levanta. Será que tem alguém comigo aqui essa noite? Quando ele está na festa, alguém pode dizer: não falta nada, porque aqui tem pão, aqui tem peixe, aqui tem glória, aqui tem unção, aqui tem livramento, aqui tem misericórdia, aqui tem graça, aqui tem glória. Enquanto ele estiver na festa, tem tudo. Olha para alguém que está do seu lado e diga: aqui tem tudo. Se ele está, não falta nada, não falta nada. Ele está na festa. Quando eu olho para isto, a Bíblia diz: e todos foram ali agraciados quando encheu a casa. Mas a Bíblia diz: foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Olha, o interessante foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, cada um recebeu. Então a Bíblia está dizendo duas coisas. A primeira, cada um tinha uma tocha por cima da cabeça. Então quando alguém olhava e dizia: ali está uma tocha, ali tem algo de extraordinário. Sabe por quê? Porque cada um recebe o que Deus manda. Eu vou repetir: cada um recebe o que Deus manda. É por isso que ninguém precisa pagar a tocha de ninguém, porque quando ele dá, a tocha ainda está acesa. Aqui não aparece o terno, aqui não aparece a gravata, aqui não aparece nada disso, aqui não aparece diploma, aqui não aparece nada. Sabe o que aparece aqui? É a tocha. Enquanto a tocha estiver acesa, aí a tocha aparece. Lembra de Gideão? Toca aí, Gideão. Tocou. Quebra o vaso, quebrou. Agora levanta a tocha, porque quando a tocha está levantada, não tem capeta para apagar. Quando a tocha está levantada, não tem. Juventude, levanta a mão, que eu vou liberar uma palavra sobre vocês. Hoje de madrugada Deus me visitou e ele me disse assim: cada um deles tem uma tocha. Vocês estão buscando batismo com o Espírito Santo e Deus está dizendo: a tocha já foi liberada. Daqui a pouquinho nós vamos ver o resultado dessa tocha. É por isso que foram vistas
vistas por eles, línguas repartidas como de fogo. Isto também é uma figura de linguagem do Espírito Santo. O Espírito Santo tem algumas figuras de linguagem na Bíblia Sagrada. A figura do Espírito Santo, quando fala de derramamento, fala também de azeite. Lembra do Salmo de número 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a gola, sobre as vestes e sobre a orla de Arão. Sabe por que a unção veio do cabeça? Porque o cabeça é Cristo, a barba os apóstolos, a gola a igreja primitiva, as vestes a igreja contemporânea e a orla a igreja do arrebatamento. Se você faz parte da igreja do arrebatamento, Deus está dizendo para você: ninguém pode apagar essa unção que foi derramada. Levante a sua mão para o alto, porque hoje Ele quer derramar azeite para encher o vaso. Pastor, o vaso já está cheio, mas tira a tampa, porque o vaso vai transbordar. Azeite, 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 azeite. Tem alguém que quer? Tem alguém que quer? Tem azeite no céu para ser derramado aqui. Outra figura de linguagem do Espírito Santo é como a água. Lembra do profeta Ezequiel, quando o varão mediu as águas no rio Quebar? Ele disse assim que o varão mediu água sobre os artérios, água sobre os joelhos, água sobre os lombos. Quantos sabem nadar aqui? Levante a mão, levante a mão. Quantos sabem? Você, olha lá, e quantos sabem nadar? Você sabe que quando você entra na água, você tem um chão debaixo dos seus pés, mas cada vez que você se aproxima ou vai ir um pouco mais longe, você sabe que o chão foge, o chão some e você fica submerso nas águas. O que é isso? Nesta noite você não veio molhar o pezinho não, viu? Nessa noite você não veio ver se a água está fria ou se está quente. Nessa noite é noite de mergulhar, é noite de ir até o fundo. O Espírito está dizendo: vem, vem para o rio de avivamento. É assim que nós fazemos, nós entramos e vamos para o fundo deste rio maravilhoso, porque também mais uma figura de linguagem do Espírito é o fogo. O que é a figura de linguagem do fogo do Espírito? A sarça que Moisés viu é a maior representação do fogo do Espírito. Por quê? Porque a Bíblia diz que a sarça pegava fogo, mas ela não se consumia. No deserto, toda a sarça pegava fogo. Isso era natural. Mas o que Moisés viu é uma sarça pegar fogo e não se consumir. Isso é extraordinário, porque o fogo do Espírito não mata ninguém. O fogo do Espírito não consome ninguém. Sabe o que o fogo do Espírito faz? É queimar o pecado, é queimar a fofoca. O fogo do Espírito arranca o que não presta, arranca o que não tem jeito, arranca as esquisitices, as mazelas, aquilo que te impede de receber. Mas o fogo do Espírito, quando vem, ele acende uma chama, ele acende uma chama. E eu vim liberar uma palavra de Deus aqui esta noite. Tem uma chama do céu sendo liberada sobre nós. Essa chama vai arder, essa chama vai incendiar, essa chama vai acender. Levante a sua mão para o alto, o mais alto que você puder, porque enquanto eu estou pregando aqui, Deus está dizendo para mim: tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo. Enquanto eu estou pregando aqui, a chama está sendo acesa. Crente de chama acesa é diferente. O diabo não toca, o diabo não arranca, o diabo não tira, o diabo não consegue tirar. Tem gente que veio aqui, está passando um vento tão grande que Deus está dizendo: aqui é o lugar de renovo. Aqui você entra cabisbaixo, sai alegre, triste, sai alegre. Aqui você entra cansado, sai revigorado. Por quê? Porque tem uma chama. A chama que acende é a chama que não te deixa só. Todos receberam a chama. A Bíblia diz: e todos receberam o Espírito Santo. Se você não sabe o que está acontecendo aqui, deixa eu te explicar. Porque desde o dia que Deus
Deus disse a Noé: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. O espírito foi retirado da terra. Uma classe de pessoas recebia o espírito no Antigo Testamento, que eram os reis, sacerdotes, profetas, juízes e nazireus. Esses recebiam a visitação do espírito. Não era sempre. O profeta Ezequiel teve que ficar 7 dias e 7 noites olhando para cima, esperando o espírito descer sobre ele para ele profetizar. Eles não tinham mais o contato, mas fizeram coisas extraordinárias. Mas certo dia um profeta vai liberar uma palavra, Joel 2:28, e ele diz: nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nós sabemos que o espírito seria liberado de uma forma palpável, de uma forma tangível. Pastor, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é só um vento, como as testemunhas de Jeová diz, não é só uma energia, como os mormons diz. O Espírito Santo é Deus. Segundo Tiago, ele tem extenso ciúme de nós. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de luz, o Espírito de graça, o Espírito renovador, o Espírito justificador, o Espírito remidor, o Espírito dos profetas. Ele é o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. Ele é aquele que está conosco todos os dias até a consumação do século. É por isso que nós vemos o mover do Espírito no Antigo Testamento, mas eles não recebiam a visitação completa. Ele vinha, usava e logo retornava para casa. Do Joel capítulo 2 verso 28 até Malaquias são 430 anos. De Malaquias a Mateus são mais 400 anos, que nós chamamos de período interbíblico. Neste período não acontecia mais nada, ninguém tinha visitação do Espírito, ninguém falava sobre o Espírito, ninguém movia-se sobre o Espírito. Mas aí um certo dia, passado-se um tempo, lá vem alguém dizendo no deserto, alguém falando sobre o deserto, e ele estava dizendo: está vindo um aí que é maior do que eu batizo com água para arrependimento, mas tem um aí que vai chegar, que vai batizar com o Espírito e com fogo. Ele está vindo aí. Quando nós olhamos o Novo Testamento, as páginas seletivas da igreja primitiva, elas só vão acontecer com a efusão da graça do Espírito Santo. 2 episódios marcam a nossa vida no cristianismo. 2 episódios marcam a nossa vida cristã. Quais são eles? O Calvário e o Pentecostes. O Pentecostes e o Calvário. Quando nós lembramos do Calvário, nós lembramos do sacrifício de Cristo. Quando os jovens estavam apresentando aqui, e a cruz representava todo o nosso pecado, todas as nossas atrocidades estavam ali sobre ele. Mas a Bíblia vai nos dizer que o Calvário ele venceu, e no Pentecoste a igreja está vencendo. No Calvário ele se entregou, e no Pentecoste o Espírito se entregou à igreja. No Calvário Jesus sofreu, no Pentecoste a igreja tem alegria de receber a presença dele. No Calvário Jesus disse sobre a morte, e ele entregou o seu Espírito ao Pai, dizendo: tetelestai, está consumado. Mas no dia de Pentecostes a igreja está sendo preparada para vencer junto com ele. Pastor, o que eu glorifico? Se glorifica pelo Calvário, abre a boca. Se glorifica pelo Pentecoste, abre a boca também. Porque no Calvário nós lembramos de Cristo, no Pentecoste nós lembramos do Espírito. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós começamos a entender porque que todos estão recebendo. É porque todos precisavam, todos careciam, todos necessitavam, e eles recebiam do lado de dentro, e o povo zombava do lado de fora. Será que dá para você repetir isso? Diga assim: eles zombam do lado de fora, e a igreja recebe do lado de dentro. Ai meu Deus, eles zombam do lado de fora, mas a igreja está recebendo do lado de dentro. Sabe por quê? Porque ninguém ouviu o que você ouviu.
ninguém sabe o que aconteceu. Tem gente que não vai conseguir entender o que ele vai fazer, mas ele faz do lado de dentro para ser manifestado do lado de fora. Eu abro um parêntese aqui esta noite para te dizer, o que ele está fazendo do lado de dentro, tem gente que não está entendendo. Você sai de casa e diz, vou para a igreja, e alguém diz de novo, é todo dia na igreja, virou beato, beata, só quer saber de igreja, ninguém está entendendo nada, mas Deus está dizendo, o que eu estou fazendo aqui, vai manifestar do lado de fora. Tem vitória. Levante a mão, crente, levante a mão, porque eu sinto ele, meu Deus, eu estou sentindo ele aqui, e ele está dizendo, a porta se abre, o laço se quebra, a porta se abre, o laço se quebra, porque enquanto nós estamos profetizando, a igreja está recebendo do lado de dentro. Primeiro ele faz em você, depois através de você. Primeiro ele faz em você, depois através de você. Ninguém pode apagar essa chama. A luta não apaga, a atrocidade não apaga, o diabo não apaga. Por isso que está dito, não se quebrará a cana, nem se apagará o pavio que fumega, o fogo arderá continuamente sobre o altar. E não, enquanto você não recebeu, não para, e não se apagará. Tem chama acesa aí, tem ainda chama acesa, a brasa está acesa. Enquanto nós estamos aqui, Deus está dizendo, a igreja recebe do lado de dentro. Então tem gente buscando resposta do lado de fora, provisão do lado de fora, milagre do lado de fora, e Deus está dizendo, não tem nada do lado de fora, vem para dentro, vem para casa, vem para o templo, vem para onde ele está. Tem gente que torce contra, tem gente que não quer, mas a Bíblia diz assim, que enquanto eles estão recebendo, alguém está dizendo, estão cheios de vinho, estão cheios de mosto. Nessa reunião em Jerusalém, estavam todos de outras nações. Deixa eu te ensinar algo aqui, língua estranha não é língua de anjo. Língua estranha não é língua de anjo. Tem gente ensinando que língua estranha é língua de anjo. Não, língua estranha é mistério. Mistério quem interpreta é só Deus. Essa língua que você fala, o diabo não sabe o que é. Essa língua estranha que você fala, o diabo não sabe o que é. E Deus me diz que tem muito tempo que você não fala mais, mas esta é a noite na chama, tocar nos teus lábios e ele te enche da presença dele. Enquanto nós estamos aqui, quem quer receber a presença dele, levanta a mão. Quem quer receber essa presença, levante a mão. Porque enquanto eu estou liberando esta palavra, Deus está dizendo que está enviando uma brasa. Pastor, isso é bíblico? Lembra de Isaías? A Bíblia diz que um anjo saiu com uma tenaz na mão e tocou nos lábios do profeta. Tem um anjo de Deus saindo com a brasa e quer tocar teus lábios agora. Eu vou te dar um minuto para você abrir a tua boca e começar a glorificar ele agora. Começa com glória e termina com língua estranha. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Começa agora e termina com língua estranha. Orana na Sérvia, Unibidicalassúria Benecácia, Orabachúria Beneclécia, Unibidicalatupi de Cantuiassé, Alastuia Tecopoplecidica, Atuia Comeneca Lassúria Précia. Abriu-se o céu sobre estrela essa noite. Está descendo poder, está descendo unção, está descendo poder, está descendo unção. Tem brasa aqui. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Todos receberam a presença do Espírito Santo. Enquanto eles estão recebendo, a Bíblia diz que eles estão zombando, mas a Bíblia está dizendo que enquanto eles estão zombando, a Bíblia diz que Pedro se levanta
levanta com uma palavra. E eu vim dizer algo especial para alguém. Quando nós olhamos acerca da Bíblia, nós entendemos uma coisa. O que, pastor? Que quando nós entendemos que nós não podemos fazer, só Deus pode fazer. Pastor, mas eu estou sozinho. Você com Deus é maioria. Pastor, eu estou sozinho, mas você com Deus é maioria. Pastor, só eu que sou crente, mas você com Deus é maioria. Ninguém pode parar um crente cheio do Espírito Santo. Ninguém pode deter um crente cheio da presença do Espírito Santo. A palavra estava na boca de Pedro. Pedro se levanta, porque eu vou te dizer uma realidade. Diante da Bíblia e diante da nossa sociedade, nós vivemos em um tempo em que muitos dizem realidade ou expectativa. Expectativa versus realidade. Quando nós olhamos a cronologia da realidade, nós entendemos que muitas coisas não acontecem porque estamos no mundo natural. Mas quando nós olhamos a cronologia do Espírito, nós começamos a entender que uma multidão pode ouvir a voz do Espírito através de um pregador, um ministro, e a realidade ser mudada pela espiritualidade. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? Quanto mais carnal você for, mais na carnalidade você vai estar. Porque não sou eu que digo, mas foi Jesus quem disse: quanto mais perto do mundo você ficar, mais inimigo de Deus você vai estar. Mas quanto mais perto de Deus você está, mais perto do milagre, mais perto da unção, mais perto da graça, mais perto do poder, mais perto da virtude, mais perto da glória, mais perto da transformação. Pedro vai liberar uma palavra profética que alcança até algumas gerações. Pastor, por quê? Porque Pedro, quando libera esta palavra dita no livro de Atos, ele está falando sobre o profeta Joel, e ele está dizendo a eles que estão ouvindo naquela hora: e acontecerá, diz Deus, nos últimos dias. Nós vivenciamos alguns dias que a igreja foi fechada por causa de uma pandemia, por causa de alguns momentos. Parece que os irmãos perceberam a influência do mundo. O mundo estava direcionando e dizendo: não abra a igreja, não pode ter que manter a igreja com as portas fechadas, porque nesses últimos dias esses de assolação, de guerra, de pandemia, epidemias, pessoas estão sendo influenciadas pela mídia midiática, pessoas estão tendo ali alguns resultados das promiscuidades, daquilo que fizeram. Muitas coisas estão vindo assolando sobre a igreja, e alguém já me perguntou um dia: pastor, o que será nesses últimos dias? O que a igreja vai fazer nos últimos dias? Eu sei o que vai acontecer nos últimos dias. Pastor, o que vai acontecer? Está dito aqui: e nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sabe o que quer dizer isto? A igreja está para viver a maior efusão de poder e autoridade que a igreja já viu, e nunca teve compreensão daquilo que Deus ainda vai fazer sobre nós. Existem anos, momentos que a igreja brasileira vivenciou extraordinários momentos de curas, transformação. Quem viveu na época de 80, 90, 2000, quando se fazia congressos, conclaves, palestras, os crentes vinham na igreja, eram batizados com o Espírito Santo só no louvor que era cantado. E muitas dizem assim: nós vivenciamos uma época em que o Espírito dominava sobre a igreja. Hoje não mais, mas eu vim liberar uma palavra sobre a igreja brasileira, sobre a igreja Estrela. Vocês vão viver uma maior efusão de glória que vocês já viram. Paralíticos vão se levantar de novo, cegos vão enxergar, surdos vão ouvir,
sabemos que existe uma briga. A briga é entre o espírito e a carne. Quem mais você alimenta é que sobressai. Se você alimenta a sua carne e deixa o seu espírito, logo a carne vai sobressair. Mas se você alimenta o espírito e deixa a carne, o teu espírito vai sobressair. Sabe que nós vamos vivenciar ainda alguém dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Tem gente que ainda quer ser usado, tem gente que ainda quer ser ousado, tem gente que ainda quer ser usado no louvor, na palavra. Tem gente que está dizendo: Deus, se o Senhor buscar alguém, busque e encontre a mim, que eu quero fazer a diferença. E Deus está dizendo: fica firme, porque nesses últimos dias, diz o Senhor, tem uma geração nova se levantando aí, uma geração comprometida com a Bíblia, uma geração comprometida com o altar, uma geração que não está se vendendo, uma geração que não quer mais as coisas do mundo. Tem uma geração que está se levantando, e é a geração que quer o Espírito, quer a presença do Espírito, quer a graça do Espírito. Enquanto nós estamos vendo o profeta profetizar e Pedro ratificar, ele está dizendo assim: e nos últimos dias derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Pedro está dizendo, mamãe, Pedro está dizendo, papai, que a bênção de Deus vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua família, porque a maldição dura até a 4ª geração, mas a bênção de Deus alcança até 1000 gerações. Parece que eu vejo do alto céu Deus olhando para o diabo, e o diabo dizendo: hoje eu acabo com o filho dela, hoje eu acabo com o filho dele. Mas parece que eu vejo Deus se levantando do céu dizendo: eu sou o Deus do pai dele, eu sou o Deus da mãe dela, nele você não toca, nela você não toca. Tua casa está guardada, tua família está guardada, tua vida está guardada. Levante a tua mão, porque tem uma bênção de Deus sobre as gerações. Parece que a segunda parte e a terceira da profecia parece que está trocada, porque diz assim, vossos jovens terão visões. A terceira parte: vossos velhos terão sonhos. Parece que está trocado, porque quem está iniciando a vida tem sonhos, e quem está terminando a vida tem visões. Deus errou? Não. Sabe por quê? Porque os jovens vão ter visões, porque Deus vai tirar toda a miragem dos teus olhos, toda a ilusão dos teus olhos, todas as coisas que diz aqui é melhor, e Deus está dizendo: aqui na minha casa é melhor do que lá fora. Deus não está trabalhando com ilusões, Deus trabalha com visões. E enquanto eu estou liberando esta palavra, Deus está dizendo: eu estou projetando o teu futuro, eu estou projetando a tua vida, eu estou escrevendo o projeto da tua história. Tem visões de Deus ainda para te alcançar, tem coisas maravilhosas ainda para vir. Jovens, visões, e velhos, sonhos. Porque tem gente que está dizendo assim: eu não quero mais. Por quê? Estou velho. Eu não vou fazer mais. Por quê? Não consigo. E Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: o ministério só acaba quando eu digo que acaba. O ministério só termina quando eu digo que termina. Tem muita coisa para você fazer ainda. Pastor, não consigo. Lembra daquilo que Isaías diz? Ele está renovando as suas forças como da águia. Ele vai fazer você alçar voos ainda maiores. Igreja militante, igreja aqui em Estrela, no Rio Grande do Sul, Deus está dizendo: há muito trabalho ainda para fazer. E a igreja que tem a presença do Espírito, ela está dizendo: eu vou derramar, eu vou derramar, eu vou derramar. Quem acredita nisso, fica de pé comigo. Diga comigo: Espírito Santo, eu quero. Eu queria chamar a juventude.
queria chamar vocês aqui na frente, a permissão do pastor. Queria chamar todos vocês. Isso, todos vocês. Eu ia pedir aos irmãos que ninguém saia agora. Ninguém sai. Deus vivo, Jesus. Porque hoje nós vamos pregar sobre muitas coisas. Mas está faltando pregar ainda sobre batismo com o Espírito Santo. Não tem como fazer a obra de Deus sem a presença do Espírito. Não tem como fazer a obra do Senhor sem a presença do Espírito. Eu chamei a juventude, agora eu quero chamar você que quer receber a presença do Espírito. Pastor, eu quero muito ser batizado, eu quero muito receber aquilo que vocês falam. Eu não sei o que é, mas eu quero. E Deus está dizendo, vem, eu quero você aqui no altar, porque nós vamos orar agora. E Deus disse para mim que uma brasa acesa está sobre nós esta noite. E ela vai encandecer. E quando esta brasa encandecer, Deus está dizendo que Ele vai fazer arder em você a chama do Espírito. Eu quero chamar você que quer a presença, o batismo do Espírito Santo. Hoje é uma noite especial. Hoje é uma noite que Deus separou. Hoje é uma noite que Deus separou. Eu quero pedir aos meus pais que estão aqui atrás de mim agora. Eu queria que essa juventude fechasse os olhos agora. Cantora Larissa, prepara o louvor para louvar. Porque nós vamos descer e pôr as mãos sobre eles. E nós vamos ministrar o fogo de Deus. Deus está renovando as suas forças nesta noite. Deus está dizendo para você que não é hora de você desistir. Tem gente que diz, eu quero uma experiência com Deus, e é esta noite que Deus está começando sobre nós. Você que já é batizado com o Espírito, levante a mão para cá. Você que é cheio do Espírito, levante a mão para cá. A Bíblia diz que a unção de Deus é compartilhada. A unção de Deus é compartilhada. E nós vamos ministrar agora. E tem alguém que diz assim, se o pastor pedir de novo para mim ir aí na frente, eu vou. Então eu estou te esperando, vem. Eu estou te esperando agora. Porque o que Deus vai derramar aqui, essa juventude vai entrar em campos, becos e valados. Essa juventude vai ir buscar os jovens desta cidade. Se o olhar de Deus estiver sobre esta cidade, pode ter certeza que Ele está sobre nós aqui esta noite. Porque a presença de Deus está tão massiva aqui, está tão sobre nós, que Deus vai começar a trazer línguas estranhas sobre nós. E assim como aconteceu no dia de Pentecostes, há um renovo do céu chegando aí. Há brasas do céu chegando aí. Igreja, estenda a mão para cá. Eu queria pedir aos meus pares que estão aqui na minha retaguarda, desça por favor, nós vamos ministrar o batismo do Espírito Santo. Vocês vão colocar a mão sobre eles, e vocês vão ministrar sobre ele brasas acesas, brasas do céu. Nós vamos orar, e depois que nós orarmos, a cantora vai cantar. Pastor, se eu não sentir a força das minhas pernas, preocupa não. Se Deus te arrebatar esta noite, se Deus tiver línguas estranhas para você profetizar para alguém, Deus está te dizendo que um renovo está vindo sobre nós. Igreja, estende a mão para cá. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E eu creio que o externo Deus reservou esta noite para dar uma experiência a muitos. Eu preguei a palavra Espírito de Deus. E eu te peço aqui dentro e lá fora, aonde estiver alguém que será visitado, eu peço que essa brasa comece a incendiar agora. Eu peço que aonde os obreiros, aonde os
pastores tocarem, que o Senhor desça com renovo do céu, que o Senhor desça com a tua presença massiva, pulsante sobre eles, e que línguas estranhas sejam a evidência do batismo no Espírito. Línguas estranhas sejam evidência do poder da tua glória. Nós estamos aqui agora, Espírito, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus. Eu vou contar até 3, mas antes de eu contar, vocês que estão aqui na frente vão dizer assim, todos vocês que estão no altar, diga assim: Senhor. Diga mais alto: Senhor, tu me amas. Diga: Senhor, tu me amas. Como prova do teu amor, me dê um toque essa noite, através do Espírito Santo. Feche os olhos agora. Aonde o amor de Deus será evidenciado, você terá um toque do Espírito agora. Eu conto 1. Prepare aí que assim que eu contar, a cantora entra cantando. A tua vida nunca mais será a mesma. 1,5. O poder do alto descerá sobre nós esta noite. 2. A presença de Deus inunda a tua alma e uma brasa se acende. 3. Recebe agora! Espírito, Espírito, que desce com... Recebe! Línguas estranhas agora! Adora! Cheio! Espírito, que desce como fogo, vem que encoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
Espírito, Espírito, que desce com fogo. Ele vem como em vem coce. Ele enche, abre a tua boca que ele enche, abre a tua boca que ele enche. Espírito, Espírito Santo, Santo, que desce com fogo sobre o santo, vem como em vem coce. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, continua batizando do teu Espírito, continua restaurando ossos, nervo, continua, Pai, quebrando maldições, continua, Jesus, quebrando o laço. Espírito Santo, Deus dessa igreja, queima agora, Jesus, todo esse mal. Nós pedimos ao Senhor agora, meu Pai, nós pedimos ao Senhor agora sobre a vida desses jovens. Tem muitos jovens chorando, tem muitos jovens pedindo, e que o Senhor, meu Deus, comece a renovar eles agora, comece a encher eles agora, que a presença do Espírito, Pai, agora chama na cara da raia, o inimigo cala chura na cara séria, agora como na sura da decência, meu Deus, enche, tem brasas acesas, vem Espírito, tem pessoas sendo arrebatadas, tem pessoas sendo arrebatadas, tem pessoas recebendo. Eu quero fazer um pedido aqui essa noite. Você que está vivendo qualquer tipo de enfermidade, eu queria que você viesse aqui para o altar. Você que está enfermo, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui, perto do altar agora, vem. Porque a presença do Espírito, ela está nos envolvendo aqui agora. A presença do Espírito está nos enchendo aqui agora. Está havendo curas aqui. Está
essa noite. E essa visão eu tive enquanto Larissa falava para o Senhor. Tem um episódio na Bíblia que diz que as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo vencia. Mas quando as mãos de Moisés abaixavam, o povo perdia. E dois homens tiveram uma brilhante ideia. Arão e Hur colocaram uma pedra para Moisés se assentar. E um segurou de um lado e o outro segurou de outro. Cadê Silas? Cadê Silas? Isto, vem cá, Silas. Segure na mão do teu pai. Do outro lado agora. Do outro lado. Porque Deus falava comigo que as suas mãos levantadas para o povo, eles iriam receber uma provisão jamais vista. Iria receber algo de Deus aqui. Levante a sua mão, igreja do Senhor. Porque enquanto eu tinha essa visão, eu via Deus derramando algo extraordinário. Eu não sei o que você vai buscar aqui essa noite, mas Deus está dizendo que através do anjo da igreja começa a acontecer um reboliço no mundo espiritual. E esse reboliço começa a acontecer porque tem vitória de crente na terra hoje. Eu não sei o que você vai buscar, mas coloca na tua mente aí agora. Porque enquanto a mão do servo de Deus está levantada, você começa a receber, a tua casa começa a receber, a tua família começa a receber, esse ministério começa a receber. Deus começa a largar as tendas. Deus começa, tu tem muitos sonhos e tu diz assim, mas não tem obreiro. Mas Deus está dizendo, vem um exército novo se levantando aí. Vem pessoas que ninguém ajudava, ninguém auxiliava, ninguém colocava a mão. Mas tem pessoas aí que eu levantei, diz o Senhor, que vai expandir esse ministério sobre os quatro cantos desse estado. Vai abrir as fronteiras. Deus começa a levantar jovens dessa juventude. Deus começa a levantar pessoas dentro da nave dessa igreja. Porque tem resultado de Deus sobre nós esta noite. Pai, nós oramos e pedimos ao Senhor esta noite que esta chama não se apague e que a tua presença continue conosco. E a igreja diz: amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode retornar para os vossos lugares. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga para alguém que está do seu lado: não deixe essa chama apagar. Você pode dizer um amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.